A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 279 do nosso podcast e nós leremos os livros de Neemias, capítulo 11, também o livro de Esther, capítulo 9 e Provérbios, capítulo 21, versículos do 17 ao 20. Neemias, capítulo 11. Os chefes do povo moravam em Jerusalém. Quanto ao restante do povo, 1 em cada 10 foi designado por sorteio para ir morar na cidade santa de Jerusalém, enquanto 9 sobre 10 permaneceriam nas outras cidades. E o povo felicitava os homens que livremente se estabeleciam em Jerusalém. Estes são os chefes da província que se estabeleceram em Jerusalém, enquanto os demais israelitas, os sacerdotes, os levitas, os oblatos e os filhos dos servos de Salomão, se estabeleceram nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Em Jerusalém habitavam filhos de Judá e de Benjamim. Dentre os filhos de Judá, Ataías, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malaleel, dos filhos de Fares. Maasias, filho de Baruque, filho do Coosa, filho de Azias, filho de Adaías, filho de Joiarib, filho de Zacarias, dos filhos de Sela. O total dos filhos de Fares, estabelecidos em Jerusalém, era de 468 homens adultos. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mosolã, filho de Joed, filho de Fadaías, filho de Colaías, filho de Maasias, filho de Eteel, filho de Isaías, e seus irmãos Gabai e Salai. Ao todo, 928. Joel, filho de Zecre, era o supervisor deles. E Judá, filho de Senua, era o segundo na cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joaquim, filho de Saraías, filho de Elcias,
filho de Mosolã, filho de Sadoc, filho de Meraiot, filho de Aquitub, e prefeito da casa de Deus, e seus irmãos, que se dedicavam ao serviço da casa, ao todo 822. E Adaías, filho de Jeroã, filho de Felelias, filho de Amsi, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de clã, ao todo 242. E Amazai, filho de Azareel, filho de Aase, filho de Mosolamote, filho de Emer, e seus irmãos, homens de valor, ao todo 128. Zabdiel, filho de Agadou, era o supervisor deles. Dentre os levitas, Semeías, filho de Azub, filho de Ezicam, filho de Asabias, filho de Buni, Sabatai e Josabad, que eram dentre os chefes levíticos os encarregados dos serviços externos do templo de Deus. Matanias, filho de Micas, filho de Zabdi, filho de Asaf, que era o dirigente do canto e entoava o louvor na oração. Becbecias, que figurava como segundo entre os irmãos. E Abdas, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. O total dos levitas na cidade santa era de 284. Os porteiros, Acube, Teumon e seus irmãos, que montavam guarda junto às portas, ao todo 172. O restante dos israelitas, dos sacerdotes e dos levitas morava espalhado por todas as cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os oblatos moravam no Ofel. Sia e Gasfa eram os supervisores dos oblatos. O supervisor dos levitas em Jerusalém era Oze, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micas. Ele pertencia aos asafitas, encarregados do canto durante o culto na casa de Deus. Existia uma ordem do rei a respeito deles, e um regulamento determinava o que os cantores tinham que fazer, dia por dia. Fetaías, filho de Mesezebel, dentre os filhos de Zara, um dos filhos de Judá, era o comissário do rei em todos os assuntos de interesse do povo. Nos povoados rurais havia judaítas, em Cariat Arbe e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Cabzeel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Falet, em Azer-Sual, em Berzabeia e suas aldeias, em Siseleg, em Mécona, em suas aldeias, em Enremon, em Saraá, em Jarmut, em Zanoé, em Odolã e seus povoados, em Laquis e arredores, em Azeca e suas aldeias. Estavam estabelecidos desde Bersabeia até o vale de Inom. Os benjaminitas moravam em Gabaa, Macmas, Aia e Betel e suas aldeias, em Anatot, em Nob, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Jeptaim, em Adid, em Seboim, em Nebalat, em Lod, em Ono e no Vale dos Artesãos. Grupos de levitas se encontravam tanto em Judá como em Benjamim. Ester, capítulo 9. Portanto, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, quando se devia cumprir a palavra e o decreto do rei, quando os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram seus adversários. Eles se concentraram em cada cidade para atacarem seus inimigos e perseguidores. Ninguém ousou resistir,
porque o temor que inspiravam tomou conta da população. Todos os príncipes e governadores e procuradores das províncias e todos os funcionários que chefiavam os vários postos e obras apoiavam os judeus, pelo medo que tinham de Mardoqueu, pois sabiam que ele era o administrador do palácio real e tinha grande poder. Aliás, sua fama se espalhava a cada dia e andava de boca em boca. Assim, os judeus feriram à espada todos os seus inimigos, matando e exterminando, fazendo com eles o que eles tinham planejado fazer. Só em Susa mataram 500 homens, além dos 10 filhos de Amã, o Agagita, inimigo dos judeus. Eis seus nomes: Farzandata, Delfon e Esfata, Forata, Adalia e Aridata, Fermesta, Arizai, Aridai e Gesata. Tendo-os executado, não quiseram apoderar-se dos seus bens. Imediatamente comunicou-se ao rei o número dos que tinham sido mortos em Susa. Disse então o rei a Ester: só na cidade de Susa os judeus mataram e exterminaram 500 homens, além dos 10 filhos de Amã. Quantos não terão exterminado em todas as províncias? Que pedes mais e o que desejas para que eu mande que se faça? Ela respondeu: se parece bem ao rei, dê-se poder aos judeus de Susa, para que continuem a fazer amanhã o que hoje fizeram, e os cadáveres dos 10 filhos de Amã sejam suspensos na forca. O rei deu a ordem para que logo se fizesse. Imediatamente foi publicado o decreto, e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram suspensos. Assim, os judeus de Susa reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram mais 300 homens, sem que os bens destes fossem saqueados por eles. Os outros judeus, por todas as províncias submetidas à autoridade do rei, reunidos para se defenderem e para ficarem seguros de seus inimigos, mataram 75.000 dos seus perseguidores, novamente sem tocarem em nada dos seus bens. A data da matança geral foi no dia 13 do mês de Adar, seguindo-se o repouso no dia 14. Esse dia foi por eles instituído como dia de banquetes e de alegria. Aqueles, porém, que estavam na cidade de Susa e ali se reuniram, ocupados na matança nos dias 13 e 14 do mesmo mês, repousaram no dia 15. Para eles, esse foi o dia dos banquetes e da alegria. Os outros judeus, que moravam em vilas não fortificadas e em aldeias, designaram o dia 14 do mês de Adar como o dia dos banquetes e da alegria, para neles se alegrarem e trocarem porções dos banquetes entre si. Quanto aos que moram em cidades, celebraram o dia 15 do mês de Adar, com alegria e banquetes, e como dia festivo, no qual trocaram porções dos banquetes entre si. Os governadores das províncias, como os príncipes e os escribas do rei, glorificavam a Deus, pois o temor de Mardoqueu tomara conta deles. O decreto do rei era comentado em todo o reino. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos, e por carta os comunicou a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei, tanto as próximas como as distantes. Ordenou-lhes que observassem como datas festivas os dias 14 e 15 do mês de Adar, e com a devida honra os celebrassem a cada ano. Isto porque nesses dias os judeus haviam ficado livres dos seus inimigos, e nesse mês seu luto e tristeza se convertera em alegria e gozo. Esses dias deviam ser de banquetes e alegria,
nos quais também deveriam trocar as comidas entre si e fazer doações aos pobres. Os judeus transformaram em rito solene tudo o que naquela ocasião começaram a fazer, que Mardoqueu determinara por escrito que fizessem. Pois Amã, o filho de Amadat, da estirpe de Agag, adversário de todos os judeus, tramara o mal contra eles para destruí-los, e havia lançado isto é, a sorte para prejudicá-los e exterminá-los. Mas depois que Ester se apresentou ao rei, este ordenou, por documento escrito, que o mal que ele tinha tramado contra os judeus recaísse na cabeça dele. E Amã foi enforcado juntamente com seus filhos. É desde essa época, pois, que esses dias começaram a ser chamados de Purim, por causa do nome Pur. Em razão de todas essas coisas que estão contidas na carta, e por causa daquelas coisas que eles mesmos tinham visto e que lhes tinham acontecido, os judeus resolveram e assumiram como um solene rito imutável, eles em seu próprio nome e no da sua descendência, e no de todos os que pretendessem aderir à sua religião, que celebrariam esses 2 dias segundo o preceito e no tempo devido a cada ano. Esses dias seriam comemorados e celebrados por cada geração em cada parentela, em todas as províncias e cidades, e nenhuma cidade haveria na qual os dias de Purim não fossem observados pelos judeus e pela sua descendência. A rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, confirmaram por escrito, com todo o empenho, esta segunda carta de Purim. E a todos os judeus que moravam nas 127 províncias do rei Assuero, enviaram uma mensagem de paz e de verdade, mandando que os dias de Purim fossem observados no tempo certo. Assim o determinaram Mardoqueu e Ester, e assim os próprios judeus assumiram por si e por sua descendência, acrescentando as cláusulas dos jejuns e das súplicas. Desse modo, o decreto de Ester confirmou as normas relativas aos dias de Purim e ficou registrado no livro. Provérbios capítulo 21, versículo 17. Quem gosta de banquetes vai acabar na indigência. Quem aprecia vinho e mesa farta jamais ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o iníquo para os retos. É melhor morar numa região deserta do que com mulher briguenta e raivosa. Há um tesouro precioso e opulento na casa do sábio, mas o imprudente o desperdiça. Olá, meu nome é Lúcia Coimbra, sou leiga na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Neemias e os outros reconhecem que depois da reconstrução do templo, se faz necessário a organização da comunidade religiosa e judaica de Jerusalém. A reorganização inclui a exclusão dos estrangeiros e a dissolução dos casamentos com estrangeiros, conforme os costumes da época. E assim foi feito. Alguns foram destacados para permanecerem em Jerusalém. Outros escolhiam livremente se estabelecer em Jerusalém. Os que escolhiam livremente eram felicitados pelos outros. No livro de Ester, destacamos a carta que o rei escreve devolvendo a Ester e a Mardoqueu e a todos os judeus a liberdade, fortalecendo-os para enfrentar os inimigos.
O dia, que então seria de sofrimento e dor para os judeus, se converte em alegria e gozo, graças às orações, súplicas e à atitude de humilhar-se diante de Deus, vivenciada por todos. São dias a serem celebrados a cada ano, com banquetes e alegrias, inclusive com troca de comidas, quer dizer, partilha das refeições e doações aos pobres. Havia um costume na época de se apossar dos bens do inimigo. Ester e Mardoqueu não o fizeram, ou seja, não quiseram tocar nos bens de Amã e seus familiares. O que a atitude de Ester e Mardoqueu ensina a você nos dias de hoje? Podemos refletir que é a atitude cristã denunciar, buscar a justiça com humildade. Mas não precisamos humilhar o outro, retirando dele e familiares os bens conquistados de forma justa e legítima. A sabedoria do livro dos Provérbios nos fala da sobriedade no comer e beber, e ainda abre os olhos da mulher e também do homem para que sejam comedidos nas palavras e na expressão dos sentimentos e emoções. Que o Senhor abra nossos olhos e nos faça ficar alertas para a prática da verdadeira justiça. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!